Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Aqui estamos para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima e acompanha-me, como de costume, o professor Carlos Gaspar. A jornalista Teresa de Sousa ainda vai estar ausente mais algumas semanas e para este programa voltamos a receber com muita satisfação a Diana Soller, investigadora do IPRI. Bem-vinda, muito obrigado por regressar ao Diplomatas. Estamos a gravar pouco depois do meio-dia de quarta-feira, dia 1 de julho, e neste episódio vamos aproveitar as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, que se assinalam no próximo sábado, dia 4, para conversar sobre esta data histórica, o atual estado da democracia americana e a evolução do Estatuto Internacional do país, com especial foco na atual administração. No final do episódio iremos responder uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte de Angola sobre a recandidatura de João Lourenço à liderança do MPLA. Para quem nos ouve desse lado já sabe, se quiser fazer como este ouvinte e enviar perguntas e sugestões de temas aqui para o Diplomatas, basta enviar um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcast@publico.pt. Avançando então para os Estados Unidos, o país comemora no próximo sábado, dia 4 de julho, os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência. A Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América foi assinada pelos pais fundadores naquele dia, em 1776, em Filadélfia, desafiando o poder colonial britânico, consumando a Revolução Americana, que inspirou outros movimentos republicanos em todo o mundo. Ao longo destes 250 anos, e particularmente desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se a maior potência do globo, com capacidade de projeção e defesa dos seus interesses em todo o mundo. Esse estatuto tem vindo, no entanto, a desvanecer-se nos últimos anos. É também por causa do declínio americano que Trump chegou à presidência, foi reeleito, com um discurso iliberal, nativista e, em certa medida, antirrepublicano. Como esperado, a administração tem aproveitado esta data redonda para tentar reescrever a história do país, à imagem do movimento MAGA. Carlos, eu fui recuperar um episódio que nós gravámos em janeiro deste ano, dedicado ao primeiro ano deste segundo mandato de Trump, e antecipávamos esta data, e eu na altura perguntei-lhe sobre esta contradição aparente entre a celebração da liberdade e da democracia e o facto de haver na Casa Branca provavelmente o presidente mais iliberal nas últimas décadas. E o Carlos respondeu-me desta maneira: teremos de ser nós a comemorar os 250 anos da Revolução Americana. Portanto, eu pergunto como é que se comemora esta data, e não estou a falar de instalação de ringues de artes marciais no relvado da Casa Branca, mas como é que se comemora esta data? Nem fogo de artifício. Sim, nem fogo de artifício. Como é que se comemora e porquê é que ela é tão relevante para a nossa história coletiva? Uma primeira resposta, e aquela que imediatamente salta à vista, é que a República Americana sobreviveu e que 250 anos depois todos os impérios deixaram de existir. Isso tem uma lição num sentido qualquer, quer os impérios contra os quais a República Americana ou a União Americana lutou, a começar pelo Império Britânico, mas também franceses, espanhóis, russos, como durante o período da sua formação, como os outros impérios contra os quais os Estados Unidos lutaram mais tarde, a Alemanha, o Japão, a União Soviética, de certa maneira. E, portanto, há uma primeira boa razão para comemorar a República Americana. E a República Americana é a primeira república moderna. A Revolução Americana, a fundação da República Americana, estava feita antes da Revolução Francesa. É o Tocqueville que diz que a Revolução Americana termina quando começa a Revolução Francesa, e são duas revoluções ao mesmo tempo que têm essa afinidade republicana, mas são completamente diferentes. Retrospectivamente, e era o que pensavam os contemporâneos na Europa ou nos Estados Unidos, hoje é menos claro, o modelo das repúblicas modernas é o modelo da República Americana, muito mais do que o modelo da Revolução Francesa. A ideia original dos fundadores era criarem um novo mundo, criarem uma república, que era uma coisa nova no tempo em que ela foi criada, e criar um novo mundo. Isso foi interpretado
muitas vezes com uma forma de isolacionismo, de separação. E, no entanto, a impressão que se tem retrospectivamente é que, desde muito cedo, a República Americana quis ter uma missão que excedia os próprios limites do novo Estado que estava em construção. E com a doutrina Monroe, logo 50 anos depois da fundação da União Americana, os Estados Unidos vão inventar o hemisfério ocidental, vão inventar a primeira teoria regional da diplomacia internacional, inventam um novo espaço que põe sob a sua proteção, põe as outras repúblicas do Novo Mundo sob a sua proteção. O caso do Brasil não é inteiramente claro no momento em que a doutrina Monroe é enunciada em primeiro lugar, e depois, pouco depois, na Primeira Guerra Mundial, com o presidente Wilson, os Estados Unidos alargam a sua missão à política internacional no seu todo, quando forçam contra a Inglaterra e a França, a criação da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, ao contrário das Nações Unidas, são, obviamente, uma instituição com vocação universal, mas são uma instituição das democracias. Os membros fundadores da Sociedade das Nações são as democracias, são os Estados civilizados que naquele momento são regimes constitucionais. Não são todos, obviamente, repúblicas, mas são todos regimes constitucionais por pouco tempo, mas é esse o tema da Sociedade das Nações e da fórmula do presidente Wilson, que quer reconstruir a ordem internacional, quer pôr fim à ordem europeia, quer pôr fim à ordem do Concerto Europeu, para criar um mundo onde as democracias possam estar em segurança. E em 1945 passam isso à prática com as Nações Unidas e, sobretudo, com as instituições que vão ser criadas no campo ocidental durante a Guerra Fria, incluindo a NATO e as comunidades europeias, desde logo, que são pilares, como as Nações Unidas, da ordem liberal internacional, que, a partir de 1991, se alarga, passa a ter uma capacidade para ordenar o sistema internacional no seu conjunto. E os 30 anos depois de 1991 são um período absolutamente excepcional de paz e de prosperidade à escala global, que provavelmente não voltará a ser repetido, graças ao modelo de ordenamento dos Estados Unidos, que reproduz o seu espírito liberal, o espírito liberal dos pais fundadores em 1776, e que revela uma capacidade dos Estados Unidos para, efetivamente, cumprirem a sua missão de transformar não apenas o novo mundo, mas o velho mundo também num espaço de liberdade e, em parte, também da democracia. Apesar de tudo, na viragem do século havia 120 regimes democráticos, um pico que, entretanto, foi posto em causa, mas há, efetivamente, uma capacidade dos Estados Unidos de se revelarem como uma potência ordenadora e criaram uma ordem internacional. Não se pode dizer que é a melhor, mas, como diria o Churchill da democracia, que é a menos má de todas as ordens internacionais que nós conhecemos até à data. Razões para celebrar. Muito bem. Diana, numa altura em que se cumprem estes 250 anos, parece aprofundar-se cada vez mais a ideia de que a democracia americana está em crise. Não sei se concorda, já me vai dizer. Vemos Donald Trump a usar e abusar dos decretos presidenciais, do aparelho de Estado para a prossecução dos seus interesses políticos e também de natureza pessoal. Ainda esta quarta-feira sabemos que já amealhou mais de 2 mil milhões de dólares desde que regressou à Casa Branca há pouco mais de um ano. Donald Trump tem atacado a imprensa, os tribunais, o pensamento científico, os imigrantes, a Reserva Federal, o sistema eleitoral. Olhando para trás, nós sabemos que a democracia americana, tal como todas as outras, tem imperfeições de base. Pergunto-lhe se concorda com a ideia de que o atual presidente é um acelerador dessas imperfeições. Gostava primeiro de agradecer o convite e de reforçar o que o Carlos disse. Os Estados Unidos da América são um projeto político que tinha tudo para não funcionar quando foi criado há 250 anos e, contra todas as perspectivas, funcionou. E ia dizer também que foi um projeto político que esteve em risco internamente 2 vezes.
durante a Guerra Civil, como todos sabemos, nos anos 1860, e depois nos anos 1960, através de uma polarização de alguma maneira próxima daquela que temos hoje. Eu diria que a democracia americana está a passar um teste muito difícil. Não sei se Donald Trump tenho sempre muita dificuldade em perceber, e a história vai-nos dizer, mas às vezes olhar para as coisas em cima daquilo que está a acontecer é mais difícil, mas não sei exatamente que papel é que Donald Trump tem. Sei duas coisas. Sei, em primeiro lugar, que há uma polarização profunda nos Estados Unidos, semelhante às últimas duas polarizações, e que, se nas últimas duas polarizações, digamos assim, ganhou o lado que nós gostaríamos de ter ganho, que tivesse ganho e que fez prosseguir, digamos assim, o projeto americano, o projeto da República e o projeto da liberdade, e até o reinventou e expandiu das duas vezes que isso aconteceu. Neste momento não temos a certeza que isso vá acontecer. Temos um presidente norte-americano, como disse, antiliberal, e temos um presidente norte-americano que não tem, e isso para mim é mais preocupante ainda, não tem respeito institucional pelas instituições criadas pelo liberalismo e pelos pais fundadores, que com as devidas diferenças e ajustes que foram feitos ao longo de 250 anos, são talvez das mais antigas que existem no mundo neste momento. E, portanto, evidentemente, isso é um desafio enorme à democracia americana, nomeadamente à separação de poderes, e as boas notícias são que, apesar de tudo, quer o Congresso, quer os tribunais têm sido de alguma maneira resistentes às ordens executivas, atrás de ordens executivas. Ou seja, têm vetado muito daquilo que Donald Trump quer fazer acontecer. A questão aqui vai ser se a democracia americana é suficientemente forte para não só aguentar este embate e este desafio que Trump lhe coloca, mas aguentar também as forças da polarização, digamos assim. Nós no IPRI temos estudado e temos desenvolvido esta ideia de que eu faço parte, no fundo, desse grupo que estuda essas questões, de que existe, quer à esquerda, quer à direita, forças fortes, com incidência forte, ambas, quer à esquerda, quer à direita, profundamente antiliberais. E o perigo, para mim, neste momento, é a junção de vários fatores. É a força que essas forças antiliberais, quer à esquerda, quer à direita, têm e parecem continuar a ter e renovar-se cada vez mais. O declínio relativo dos Estados Unidos, pela primeira vez também na sua história de 250 anos, que rouba à nação uma certa autoestima que ela tinha e que estas forças tentam de alguma maneira aproveitar para projetarem os seus projetos políticos, e o facto de termos na Casa Branca e de termos no Partido Democrata representantes dessas forças que têm pouco respeito institucional pela herança dos pais fundadores, vamos pôr assim. Se esta mistura vai ser explosiva, porque um dos efeitos desta mistura tem sido a compressão do centro político que garantia a continuidade das ideias dos pais fundadores, se vai manter ou não se vai manter, é a grande incógnita que nós temos à nossa frente. E por isso é que é tão importante aquilo que o Carlos disse, que é, se a América não comemorar os 250 anos da sua existência como nós gostávamos, comemoremos nós. Porque, de facto, não é demais dizer, ainda que a maior parte das pessoas na Europa não goste muito que se diga isso, que nós somos subsidiários desse projeto americano de uma maneira muito mais profunda do que aquilo que nós gostaríamos de assumir, quer da perspectiva política, porque os Estados Unidos entraram nas grandes guerras civis europeias, não só para ajudar os aliados a ganhar, mas para implementar uma ordem que, como dizia o Carlos, nos tem servido bem, mas porque muitas das ideias que foram
postas em prática, quer em política interna, quer em política externa, durante estes últimos 250 anos, chegaram à América via Europa, isso não há dúvida nenhuma. Os Estados Unidos fundaram-se com base nas filosofias iluministas, especialmente do iluminismo escocês, mas foram transformadas numa prática de uma maneira que nós provavelmente nunca conseguiríamos fazer, porque tínhamos o peso do velho mundo e não podíamos começar de novo. E por isso é que a Revolução Francesa acaba por ter, ou parte da razão pela qual a Revolução Francesa acaba por ter um peso diferente da Revolução Americana, é porque a Revolução Francesa transportou consigo uma série de vícios que vinham do velho mundo e a América conseguiu, digamos assim, começar de novo. E, portanto, parece-me que este debate de ideias, este debate institucional, este debate constitucional deveria estar a voltar e deveríamos aproveitar esta efeméride para fazer com que este debate volte aos nossos debates, não é? Porque o declínio americano também acaba por ter, o declínio ideológico, político, de poder da América também acaba por ter um impacto muito profundo no mundo, no velho mundo que nós ainda continuamos a ser, com tudo de bom e de mau do que isso implica. Portanto, os 250 anos da América deviam ser também comemorados na Europa, nesta perspectiva da Longue Durée. Desde agora deixa-me aproveitar, porque falou aí nessa capacidade de resistência da justiça, do Congresso, os tais checks and balances. Pergunto-lhe se nesse sentido, e também nessa ideia de começar de novo, se as eleições intercalares de novembro poderão ser uma espécie de teste de algodão à salubridade da democracia americana, ou até, idealmente, um ponto de partida para esse começar de novo. Não, ponto de partida para começar de novo não me parece de todo. Umas eleições intercalares nunca mudaram de forma significativa. Isto porque, deixa-me interromper, porque estamos à espera que o Partido Republicano decida o que é que vai fazer a seguir a Trump, não é? Eu acho que o Partido Republicano não pode decidir uma coisa de cada vez, então. Eu acho que as eleições intercalares nunca mudaram a política norte-americana de uma forma significativa. A única coisa que podem fazer, e não é pouco, mas não é uma marca que transforme os Estados Unidos da América, é haver uma oposição suficientemente forte para barrar um conjunto de medidas que possam ser tomadas pela presidência. É a única coisa que pode verdadeiramente acontecer, e nestes momentos de polarização, nós temos aliás o exemplo de Barack Obama, que só conseguiu governar verdadeiramente durante 2 anos, o resto do tempo não conseguiu governar. Também por culpa dele, porque resolveu eleger um projeto que não era talvez o projeto central para a América daquele momento, e acabou também por emperrar um bocadinho a máquina. Mas as eleições, as midterm elections, não mudam. Quer dizer, podem tornar a política de Donald Trump um bocadinho mais difícil, mas não é aí que vem o New Birth of Freedom, como disse Lincoln a seguir à primeira polarização. Não é de todo. Eu acho que nós vamos perceber qual é a direção do Partido Republicano se Donald... Há 2 hipóteses em cima da mesa, eu diria. Pode haver uma hipótese de Donald Trump tentar fazer um 3º mandato. E espero que não tente, porque isso pode ter implicações profundas, quer ele tenha sucesso, quer não tenha, nos Estados Unidos da América, que nestes momentos de polarização tem uma certa tendência para a violência política. Sim. Aliás, como temos visto nos últimos anos. E há outra hipótese que me parece a mais plausível, apesar de tudo, que são primárias. Quer dizer, por muito que Donald Trump queira nomear o seu sucessor, não me parece que o Partido Republicano esteja absolutamente disposto a deixar que isso aconteça. E quem é que nós temos na linha da frente? Temos 2 projetos políticos incorporados por 2 homens completamente diferentes, que de alguma maneira podem ir invertendo o ciclo dos Estados Unidos da América, que são J.D. Vance, que representa precisamente essa corrente pós-liberal, católica ortodoxa, cristã ortodoxa. Aliás, J.D. Vance vai publicar um livro no dia 17 acerca da forma como viu a luz no catolicismo ortodoxo que lhe foi apresentado por Peter Thiel, que faz parte desta direita tecnológica perigosíssima que quer dominar os Estados Unidos da América. E temos outro homem
que, de alguma maneira, eu até diria que é um liberal internacionalista da linha dura, que é Marco Rubio, que é muitas vezes mal interpretado no sentido de que está ali, é daquele grupo, mas quer dizer, a atuação internacional do Marco Rubio tem sido de uma agenda liberal internacionalista, eu diria até um bocado radical. Vejamos o que aconteceu na Venezuela, enfim, vejamos os argumentos que Marco Rubio usa relativamente às questões iranianas, que são completamente diferentes dos de Vance e que vão muito mais ao encontro do aproveitamento do direito internacional para a causa norte-americana, enquanto os argumentos de Vance são: nós ganhamos a guerra, portanto nós vamos fazer aquilo que quisermos. Quer dizer, são um bocadinho mais elaborados, mas é mais ou menos isto que nós temos em cima da mesa. Portanto, o homem ficar à frente nas primárias, quer ganhe as eleições, quer não, pode ser o líder informal de um novo movimento republicano, que é parte daquilo que é necessário neste momento. As polarizações norte-americanas também foram resolvidas, ao princípio atabalhoadamente, mas também foram resolvidas, as anteriores, com grandes mudanças internas nos partidos políticos. E isto é um bocadinho aquilo que nós precisamos neste momento para a América continuar a funcionar. É que funcionar como nós gostaríamos que ela funcionasse. Podemos pensar que um péssimo resultado do Partido Republicano, que terá de ter sempre relação com a própria presidência, poderá levar esse Eu diria que não é por aí. Eu diria que não é por aí. Eu diria que não é por aí. Nós precisamos mesmo de uma inversão do caminho. E essa inversão do caminho, por exemplo, quer dizer, Lincoln concorre às eleições presidenciais e ganha-as com um novo partido. No fundo eram os federalistas que passam a republicanos nessa altura, com novas regras, com novos princípios, e Lincoln ganha as eleições. E se calhar não é menos que isso que nós precisamos neste momento. Eu vejo muito os partidos políticos norte-americanos como uma incubação dessa nova América que é preciso criar. Agora, também sei que dentro dos partidos republicanos há forças muito poderosas que vão no sentido contrário. E, portanto, é isto que nós estamos a ver neste momento e que não vale a pena tentar dizer que vai por aqui ou que vai por acolá, porque não sabemos. Nós simplesmente não sabemos. Sabemos que há forças políticas dentro de cada um dos partidos que estão a fazer o seu caminho e que já não estão a fazer o seu caminho há pouco tempo, muito pelo contrário, que vêm ideologicamente dos anos 60, onde eram franjas da sociedade, mas que se tornaram no Partido Republicano visivelmente maioritárias, e no Partido Democrata ainda não se percebeu muito bem, mas minoritárias provavelmente também já não são, que estão a fazer o seu caminho e que querem implementar agendas antiliberais e reformistas, inclusivamente com a reescritura da herança dos pais fundadores, e vemos na sociedade civil americana e no mundo intelectual norte-americano um esforço muito grande para mostrar que há uma América para além da América destas forças políticas, que é boa América, digamos assim. E vamos ver se a política consegue acompanhar o movimento intelectual que está a acontecer um pouco por toda a América, de recordar: nós somos excepcionais, no bom sentido, porque criámos um projeto excepcional que criou uma ordem internacional excepcional, e o esquecimento desse excepcionalismo vai ter profundos impactos na nossa vida, mas também vai ter profundos impactos no mundo. Este movimento intelectual está a acontecer. Vamos ver se a política acompanha de alguma maneira este movimento intelectual, que tem sido incansável e que é quase uma contra-revolução dentro das próprias universidades, que foram elas que de alguma maneira ajudaram a germinar estes movimentos pós-liberais e antiliberais a que assistimos hoje. Carlos, o Carlos já falou aí um pouco também sobre isso, temos discutido muito aqui no Diplomatas sobre o fim ou o princípio do fim da ordem mundial liberal liderada pelos Estados Unidos, sobre as consequências da ascensão da China também nesse declínio. Pergunto se as intervenções dos Estados Unidos na Venezuela e no Irão, ou até a ameaça da anexação da Groenlândia, por exemplo, esta ideia de que o polícia do mundo parece estar a evoluir para uma espécie de um poder predatório, se isto sublinha também a crise do modelo americano que se dizia, o Carlos já falou, exportador de democracia, dos valores republicanos da Revolução. Depende em parte essa
conclusão também do que se passar internamente. É difícil separar a dimensão interna e a dimensão externa no quadro da nova competição internacional que existe entre os Estados Unidos e a República Popular da China, que é verdadeiramente central e que se sobrepõe a esses acidentes de percurso na Groenlândia, na Venezuela. O caso do Irão é um pouco diferente. Isso é importante porque há uma tendência para subestimar esta dimensão política interna. Na Guerra Fria isso não existia, na Guerra Fria, na Primeira Guerra Fria, isso era perfeitamente claro, que a dimensão política interna, a qualidade dos regimes políticos era essencial. Isso é pouco tido em conta neste momento, embora haja uma competição comparável entre a República Americana e o regime comunista da China. O regime comunista da China está a entrar numa fase de retotalitarização e de centralização do poder sem precedentes desde a morte de Mao Tse-tung, e desse ponto de vista a qualidade do seu regime está posta em causa, independentemente daquelas pessoas que estão permanentemente fascinadas pelo poder internacional acharem que o regime comunista da China é o outro nome da estabilidade internacional. Mas há um problema na comparação com a Primeira Guerra Fria, que é o estado do regime democrático nos Estados Unidos e as tendências autocráticas que aparecem, sobretudo a partir do presidente Donald Trump e de uma parte substancial do movimento Make America Great Again, ironicamente chamado Make America Great Again, que, visto deste ponto de vista, é sobretudo um sinal de decadência, mais do que de declínio, um sinal de decadência dos valores fundadores da República norte-americana. Nesse sentido, os Estados Unidos, que depois da grande crise dos anos 60 do século passado, conseguiram dar a volta e recuperar um dinamismo político e interno, ultrapassar as divisões provocadas pela guerra do Vietnã, entre outras, e os voltar... direitos civis. E os direitos civis. Que é uma coisa muito importante. Exatamente. Internamente. Ultrapassar essa crise da República e ir em frente. Aqui nós estamos em plena crise da República, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrata. E depende, em boa parte, da capacidade da sociedade norte-americana e dos partidos políticos norte-americanos serem capazes de ultrapassar isso ou não, decidir se este período de declínio relativo dos Estados Unidos se transforma numa fase de decadência irreversível ou não, e qual é o impacto que isso tem na competição com a República Popular da China. Do lado da República Popular da China existem todas as condições para perder a competição política e ideológica, como do lado da União Soviética, que também era hegemónica no princípio dos anos 70, estava tudo perdido. Estavam em Angola, no Afeganistão, no Vietnã, na Nicarágua e por aí fora, mas de facto o regime estava paralisado internamente e foi possível um regime mais dinâmico do lado norte-americano prevalecer na competição da Guerra Fria. Não apenas do regime norte-americano, mas, se quiser, do conjunto das democracias, tal ocidente coletivo de que os seus adversários falam. É preciso encontrar aí as condições para recuperar desta crise da República Norte-Americana, que, como a Diana estava a dizer, tem um impacto forte noutras democracias, é contagioso, de certa maneira, designadamente é contagioso na Europa Ocidental. A minha pergunta para a Diana é exatamente nesse sentido, porque este governo americano tem ameaçado com tarifas, tem desinvestido no soft power. A Trump não está muito interessado na NATO nem no multilateralismo, tem criticado várias vezes líderes europeus moderados e apoiado partidos e políticos anti-globalização, anti-sistema, etc. Eu perguntava à Diana como é que a Europa pode alcançar a tão
tão badalada autonomia estratégica e ao mesmo tempo ser ela a honrar o legado republicano de 1776? Eu acho que a Europa não tem essa capacidade de honrar esse legado de 1776. Primeiro porque não é seu, é americano, mas, enfim, vamos ver. Esse é outro dos riscos graves que nós estamos a passar neste momento da nossa história. A crise não é só norte-americana, também há uma crise na Europa. A crise na Europa aparece mais mitigada aos nossos olhos por vários motivos, mas porque, enfim, nós continuamos a olhar para os Estados Unidos como uma grande potência internacional e a Europa, mesmo aos nossos próprios olhos, nós ainda não ultrapassámos esta ideia de profunda dependência de outros Estados. Eu acho que o que falta à Europa é preciso duas coisas essenciais, mas que são muito difíceis de obter. E principalmente são muito difíceis de obter se os Estados Unidos não ultrapassarem a sua própria crise. A primeira tem a ver com a ascensão destes extremos que também existem na Europa, e o ano de 2027 vai ser absolutamente crucial. Talvez 2026 já seja importante, enfim, mas 2027 vai ser absolutamente crucial. Temos um problema de governabilidade na Grã-Bretanha e temos Nigel Farage do Reform UK em cima de todas as sondagens. Temos eleições presidenciais em França em 2027 e também Bardella aparece com alguma frequência como um putativo vencedor dessas eleições, e o Rassemblement National. E temos na Alemanha até a possibilidade da ADF ser, da Alternative für Deutschland, ser o partido mais votado, ainda que me pareça que na Alemanha os outros partidos vão se recusar a fazer coligação, portanto, enfim, a governabilidade da Alemanha também vai estar em causa, mas talvez não o regime, digamos assim. Mais profecias se tornarem verdadeiras, com algumas derivas também, de alguma maneira expectáveis, se nós tivéssemos tomado atenção na Europa de Leste. Nós não sabemos exatamente o que é que vai ser a Europa dentro de 2-3 anos, não é? E o que é que isto tem a ver com a autonomia estratégica, não é? Está-me a perguntar agora. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é que eu acho que a Europa ainda não deu o salto que tem que dar, nem sei se vai dar, de mudança de mentalidade. Eu falo disto desde o início da guerra da Ucrânia. A Europa já tinha apanhado uma série de sustos complicados relativamente à sua segurança, voltou a apanhar outro com esta eleição de Donald Trump há 2 anos, e continua de alguma maneira a ter discussões inférteis sobre como é que vai autonomizar-se da perspectiva da segurança. Eu só vejo uma forma. É engraçado. E é uma forma que acaba por contradizer ou pôr em xeque estas duas tendências, que é através da NATO. Que é através dos Estados Unidos, aliás, como disse Pete Hegseth, de uma forma muito desabrida, quando esteve na Europa no mês passado, em Bruxelas, no quartel-general da NATO, de ou pagam vocês a vossa segurança, ou criamos esta NATO 3.0, ou a NATO acaba. E esta NATO 3.0 nem sequer é igual à NATO 1.0, que é a NATO vitoriosa da Guerra Fria, é igual à NATO que Eisenhower projetou, que é uma NATO que é criada em 1948 e que 10 anos depois já devia ter autonomia estratégica dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam lá para garantir o processo de autonomia estratégica europeu. Portanto, ou a Europa descola, mudando a sua mentalidade para essa autonomia estratégica, e a única forma que eu vejo disso acontecer é mesmo através da NATO, porque os europeus já provaram na última década que são completamente incapazes de se entenderem em relação a isto e têm zero vontade política de o fazer, para a nossa grande desgraça. Eu não sei como é que acontece. Ora, como é que isto entronca com o risco de termos uma Europa também menos democrática e menos liberal? Entronca no sentido de que estes partidos tendencialmente são até mais belicistas do que os partidos liberais e moderados, mas podem querer usar a força militar de uma maneira que eu, Diana, acho que não nos convém nada. A Rússia, ao contrário daquilo que se esperava, pode estar prestes a perder a guerra da Ucrânia.
E se não for incentivo suficiente, mas não sabemos, até a Rússia perder a guerra da Ucrânia, o que é que a Rússia pode fazer? E, portanto, ou percebemos de uma vez por todas todos os perigos que espreitam à nossa velha Europa, ou então não vai haver legado nenhum para salvar, porque nós próprios vamos engolir a ordem liberal internacional de que gostámos e que nos serviu tão bem durante tantas décadas. Portanto, mais uma vez, é importantíssimo voltarmos a falar da Europa, mas, digamos, olharmos para a Europa com, às vezes, olhos americanos, naquele sentido de reformulação, de imaginação, de perceber que o nosso projeto político, que foi extraordinário e que também nos serviu tão bem durante muitos anos, agora se calhar está esgotado. E é preciso encontrar novas fórmulas. E o que eu vejo é uma grande ausência de vontade política, número 1, de nos defendermos, número 2, de olharmos para a China, como o Carlos dizia, isto é um problema principalmente da esquerda, como um grande poder que pode perfeitamente substituir os Estados Unidos sem que isso nos traga problemas nenhuns. Isso é uma mentira descarada. E, finalmente, de termos alguma autonomia estratégica para não sermos um peão entre grandes potências que decidem o que nos vai acontecer no nosso futuro. E é isso que nós temos de alguma maneira sido. Porque a Europa, que é de alguma maneira fundadora também destas ideologias que hoje em dia estão em confronto nos Estados Unidos da América, também as tem deixado crescer no seu próprio continente e não tem sido ciosa da sua democracia. E o facto de não ser ciosa da sua democracia torna-a cúmplice deste declínio americano. E é essa cumplicidade que tem que desaparecer, mesmo que a Europa passe um mau bocado. Carlos, quer dizer alguma coisa em relação à China? Não. Não, só dizer à Diana que se o problema fosse só a posição da esquerda em relação à China, eu não estava preocupado. Não é só, mas é a alavanca. Para mim é a alavanca, não é? De todo. Se estivéssemos a falar da Primeira Guerra Fria, provavelmente seria assim, mas a configuração política é mais e complexa, ideológica é verdade, na Segunda Guerra Fria não é a mesma. Temos de fazer um programa sobre este tema, só sobre este tema. Vamos fechar este episódio com uma viagem muito rápida até a África, particularmente a Angola, para respondermos uma pergunta de um ouvinte do podcast. O ouvinte Ismael Ferreira, angolano, diz que acompanha o Diplomatas há algum tempo. Quer saber a opinião do Carlos sobre a recandidatura do presidente de Angola à liderança do MPLA, ou seja, João Lourenço pretende manter-se à frente do partido depois do fim do seu mandato presidencial. Eu pergunto se isto significa que quer continuar a influenciar o poder depois de sair de cena. Obrigado pela pergunta. Quer continuar a ser o centro do poder e demonstrar que é no partido único, no partido dominante em todo o caso, que está o verdadeiro centro do poder. Nos regimes autocráticos, os déspotas não têm a alternativa de se retirar do poder. Têm de continuar a exercer o poder porque a sua vida está em risco literalmente e não apenas de uma maneira metafórica. De certa maneira, se João Lourenço não se candidatasse, isso era uma notícia. O facto de ele se recandidatar não é uma notícia, sendo o regime político angolano aquilo que é. Muito bem, já agora eu aproveito para recomendar ao Ismael Ferreira o podcast Na Terra dos Cacos, também aqui do Público, que é dedicado a temas africanos, que conta com o jornalista António Rodrigues e com o professor Elísio Macam. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos dois pela vossa análise e um obrigado especial à Diana Fowler. E claro, a quem nos ouve, subscrevam, comentem, partilhem, avaliem e recomendem o Diplomatas. Nós regressamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.